Fala aí, galera ligada no Projeto X. Vamos assistir mais uma aulinha do Plantão X. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Guillain-Barré, que é uma síndrome de certo modo rara. Comete aí a cada 1 a 4 a cada 100 mil pessoas costuma apresentar os sintomas da síndrome de Guillain-Barré. E aí você pode estar me perguntando, pô, se a síndrome é rara, por que a gente vai falar sobre isso? A questão é que, apesar dela ser uma síndrome rara, ela tem alguns pontos bem interessantes para a gente dar uma analisada. Primeiro, é o fato dela atacar o sistema imunológico. Na verdade, ela é uma doença autoimune, onde o seu sistema imunológico, ele ataca, ele destrói a bainha de mielina. Daí um outro ponto interessante, porque a gente consegue lembrar um pouquinho sobre o sistema nervoso. Vamos lembrar aqui. O sistema nervoso é formado por uma célula bem especial, que é o neurônio, esse carinha aqui, que está representado. E o neurônio, para o impulso nervoso percorrer o axônio, que é essa cauda do neurônio, o impulso nervoso, que ele é elétrico, ele precisa percorrer o axônio, e é interessante que exista um revestimento isolante. Esse revestimento isolante, essa capa isolante, ela é feita de gordura. Ela é chamada de bainha de mielina. Pois bem, uma vez que esse revestimento ele existe, a carga elétrica, a descarga elétrica, o impulso nervoso vai atravessar o neurônio, e eu garanto que não vaze, que não saia a eletricidade, porque a bainha de mielina está ali isolando todo o axônio. Agora, na síndrome de Guillain-Barré, o seu sistema imunológico arranca, destrói a bainha de mielina. Ela é uma doença, além de autoimune, desmielinizante. Então ela tira a bainha de mielina, impede que o impulso nervoso viaje com eficiência, torna o processo mais lento, torna possível que essa eletricidade, que esse impulso ele se perca ao longo do caminho. Isso vai afetar a comunicação do seu sistema nervoso com o resto do seu corpo, especialmente a parte muscular e a parte periférica. Então, entre os sintomas dessa síndrome, a gente vai perceber formigamento que normalmente começa na parte dos pés, das pernas, ele vai subindo, ele é um formigamento que vai subindo e avançando, podendo paralisar braços, pernas. Então, começa com um formigamento, pode avançar para uma espécie de paralisia muscular, e essas paralisias elas podem afetar a sua respiração, elas podem afetar o funcionamento cardíaco e, obviamente, numa situação pior, a pessoa morre. Existem muitas complicações em cima dessa síndrome, porque afetar o sistema nervoso e afetar o sistema imunológico não é uma coisa muito saudável, obviamente. Como é que ela acontece? E aí é um outro ponto bastante interessante. A síndrome, ela é normalmente pós-infecciosa. Raramente ela não é pós-infecciosa. Então, na maioria dos casos, que não são muitos, né? Como eu falei, é uma síndrome rara, mas quando ela acontece, normalmente é após alguma infecção. E aí já foi percebido que, por exemplo, pós-infecção pela influenza, pelo vírus influenza, pós-infecção pelo vírus Epstein-Barr, pós-infecção HIV, ou durante uma infecção de HIV, né? Uma vez que a gente não consegue tirar o HIV do sistema. E aí Zika, justamente, o Zika, o vírus, ele aparentemente tem alguma ligação com Guillain-Barré. A gente percebe que no final do ano passado e no início desse ano, o número de casos de pessoas com Guillain-Barré, ele estourou. Se é uma síndrome rara, é muito estranho que esse número de casos apareça assim de repente. E aí começaram a fazer pesquisas, inclusive o Instituto Pasteur, lá da França, ele trabalhou em cima do pessoal que na Guiana Francesa teve Zika e perceberam que muitas pessoas que tiveram Zika apresentaram Guillain-Barré logo após a infecção. Então começaram a fazer algum tipo de ligação sobre a possibilidade de o Zika, o vírus Zika, estar acionando o seu sistema imunológico. O que parece que acontece é que alguns vírus, eles desenvolvem, o seu sistema imunológico, obviamente, se desenvolve uma defesa contra esse vírus, mas o seu sistema se confunde e passa a atacar células do seu sistema nervoso, confundindo com esse vírus. Então é como se o seu sistema de defesa se confundisse e passasse a atacar o seu corpo, ao invés de também atacar só o vírus. E aí, com o Zika, aparentemente, esse número estourou muito. Então, não existe uma prova, tá? Eu não estou falando para você que, pegou Zika, vai ter Guillain-Barré ou a sua chance aumenta. Mas é muito suspeito que o número de casos de uma síndrome rara pós-infecciosa aumente logo após as pessoas estarem adquirindo o Zika.
Então, tem algum caroço nesse angu, alguma coisa deve estar acontecendo aí, então vale uma investigação bem mais profunda. Uma outra coisa bastante interessante são as vacinas. Existe, por exemplo, vacinas que são produzidas com vírus atenuado. Vocês já viram isso aí numa outra aulinha do Plantão X. Assim como vocês também aprenderam um pouquinho sobre o Zika. Então, quando você fabrica uma vacina com o vírus atenuado, ou seja, o vírus vivo, mais enfraquecido, você aciona o seu sistema imunológico também. Então, existem casos raríssimos, não estou falando aqui que é sempre, mas é uma situação que acontece, a gente não pode negar isso, que algumas vacinas, inclusive a vacina do H1N1, já tem casos registrados de que a pessoa pós-vacina desenvolveu a síndrome. Então pode ser também que o vírus que foi injetado ali fez o seu sistema imune trabalhar contra você. Mas olha só, é um caso muito raro, são situações muito extremas, não justifica você não tomar a vacina com medo dessa síndrome, né? As vantagens, os benefícios que uma vacina traria para você, eles são plenamente recompensados por conta de... Você não vai deixar de tomar a vacina por conta de uma doença extremamente rara. Então, todo remédio, toda vacina vai ter efeito colateral, o corpo humano não é matemática, não é uma ciência exata, então efeitos colaterais aparecem. Mas é inegável que Guillain-Barré aparece depois de vacinas raramente. Bom, uma vez com a doença, o que acontece? Seu sistema imune destrói seu sistema nervoso, às vezes a doença desaparece, os sintomas somem, isso é comum, mas em alguns casos você pode ter os sintomas piorando e culminando até com a morte da pessoa. Tratamento. Tratamento, quando a doença não para sozinha, o tratamento ele consiste em plasmaforese. O que seria a plasmaforese? É uma espécie de hemodiálise. Você tira o plasma da pessoa, filtra esse plasma para retirar esses anticorpos que estão atacando o seu sistema imunológico e devolve depois esse plasma para o indivíduo. Obviamente que isso não é um processo barato, isso não é um processo simples, isso não é um processo que você vai conseguir em qualquer hospital que não esteja bem equipado e uma equipe especializada para fazer isso. Plasmaforese é uma opção e também injetar imunoglobulina humana. Você colocaria anticorpos preparados, anticorpos eficientes no corpo desse indivíduo com a doença, que também não é barato. Tem algumas contas aí que a galera fala que um tratamento como esse custaria mais ou menos uns 30 a 40 mil reais. Então, assim, não é barato, é uma síndrome de difícil tratamento, é uma síndrome muito perigosa. Mas, infelizmente, é uma síndrome autoimune. Como evitá-la? É muito complicado de dizer. Quer dizer, não pegue doenças. Mas como fazer isso, né? Não tem muita saída. Aparentemente, o SUS garante o tratamento, o SUS oferece o tratamento para algumas pessoas, mas também não é em qualquer lugar que você vai conseguir isso com facilidade não, galera. Então, essa é a síndrome Guillain-Barré.